a importância da gente enxergar a nossa fotografia como negócio, da gente enxergar o nosso negócio, a nossa fotografia como empresa. Então, estou com meu velho e bom caderninho aqui hoje. Então, antes de começar a falar para vocês sobre o porquê exatamente da gente ter, né, essa visão, enxergar aí a nossa fotografia como uma empresa mesmo, eu quero falar um pouco para vocês de como isso causa prós e contras, né? Como qualquer coisa. Então, os prós e os contras dessa vida aí de empreendedora, de ser empreendedora, de ser dona do nosso negócio. Eu amo ser a minha chefe, eu amo ser a dona do meu negócio, eu amo poder fazer meus horários, né? Assim, já tô falando aí dos prós. Fazer nossos horários. Se eu quiser tirar férias em tal época, eu vou me programar para fazer essas férias aí acontecerem nessa época. Eu tenho mais flexibilidade, eu tenho mais liberdade aí com os meus horários e tudo mais. Mas, por outro lado, quando a gente se torna aí dona desse negócio, quando a gente começa a enxergar isso como um negócio da nossa vida mesmo, o nosso trabalho, isso demanda muito e exige muito da gente. A não ser que você não queira crescer, né? Que eu acho que não é o caso de ninguém aqui. Eu acredito que todo mundo aqui que tá sempre aqui me assistindo, é porque quer viver de fotografia, quer poder fazer isso pra vida mesmo, porque ama e porque vê isso como uma boa forma de sustentar a família, de ganhar a vida com isso. Então, como eu sei que é isso que vocês querem também, isso demanda muito e exige muito da gente. Então, a gente tem que estar disposta a fazer isso acontecer. Então, são muitas noites trabalhando, pensando em estratégias e fazendo mais do que todo mundo tá fazendo. Quando você é CLT, quando você presta serviço para outra pessoa, é o sonho de outra pessoa, né? A gente faz um bom serviço para outra pessoa, mas não é o nosso negócio, não é o nosso sonho. Então a gente trabalha ali para aquela pessoa e tudo mais, mas aí acabou o expediente, a gente vai para casa, vai dormir com a mente tranquila, sem pensar em nada e fim de papo. Já quando a gente é dona do nosso próprio negócio, não é bem assim, né? A gente não desliga. A gente fica pensando o tempo todo em formas de inovar, em formas de fazer coisas diferentes, em atender esse cliente melhor, em trazer coisas diferentes, trazer experiências novas para esses clientes. Então, é bom que vocês saibam, eu imagino que vocês imaginem como deve ser, né, para quem aí tá começando, o quão é satisfatório, o quão é gratificante, mas o quão é difícil também. Então, falo e repito, você tem que estar disposta a querer transformar esse negócio no seu trabalho, na sua empresa. Beleza? Quem aí tá disposta? Manda uma mãozinha aí pra mim. Quem tá disposta a viver da fotografia, a fazer isso com coração, de corpo e alma mesmo, a dar tudo de si para fazer esse negócio virar. Ah, que bacana! Tô vendo muita gente mandando mãozinhas, olhinhos, coraçõezinhos, olhinhos brilhando. Muito bem, muito bem. Fico orgulhosa de vocês. Então, o que eu quero dizer é que a maioria de nós começa a fotografia como um hobby, como uma paixão, uma coisa que ama, uma coisa que gosta muito. E aí, de repente, a gente vê que isso é uma coisa que pode ser rentável, que pode nos trazer dinheiro, né? Nos sustentar e tudo mais. E aí,
eu entendo e acontece muito que é difícil a gente ter essa virada de chave, a gente ter esse clique de sair do hobby, de sair de uma coisa que a gente ama fazer, como brincadeira mesmo, como uma coisa gostosa, uma coisa que a gente faz ali como uma paixão mesmo, para fazer isso virar a nossa empresa. E isso pode atrapalhar a gente muito, porque a gente vai empurrando isso, vai levando isso como uma coisa que é só realmente um hobby, só realmente uma paixão, e acaba que a gente se perde, a gente não sabe por onde ir, o que fazer, quais processos tomar. E para a gente conseguir virar empresa, conseguir lidar com esses clientes, é importantíssimo que a gente entenda que é importante ter processos, é importante saber como a gente lidar com todas as áreas de uma empresa. Então, a gente precisa entender que esse hobby, que essa paixão, se a gente quiser que vire o nosso sustento, que vire o nosso trabalho, a gente precisa enxergar isso como empresa. A gente precisa realmente ter uma visão geral aí dessa nossa fotografia, do que a gente está fazendo como uma empresa. E o que uma empresa precisa para funcionar? Gente, muita coisa, mas assim, em resumo, a gente precisa de financeiro, a gente precisa de marketing, a gente precisa de um bom atendimento, eu falei só bom atendimento, mas um bom financeiro, um bom marketing, um bom atendimento, um bom relacionamento com os nossos clientes, um bom networking, porque se a gente não tem tudo isso, é muito difícil a gente conseguir se mostrar como profissionais, é muito difícil a gente conseguir criar e crescer autoridade e respeito no nosso mercado. Se você só tá lá, tô começando, às vezes tem 5 anos que tá fotografando e fala que tá começando ainda. Então, porque pode ser que você ainda não tenha virado essa chave, dado esse clique de que você precisa enxergar aí todos os seus processos de uma forma clara para que isso funcione ali, ó, as engrenagenzinhas, para que isso funcione e deixe o seu negócio rodando. A Milena falou: começar a gerenciar o que é pequeno ou o que ainda é pouco para conseguir ter sucesso quando crescer. Que lindo, muito bem, é isso mesmo. Então, a partir do momento que a gente consegue virar essa chave, entender que é preciso a gente cuidar de todos os processos da nossa empresa, a gente começa a entender como a gente tem que se posicionar mesmo, né? Tudo que, às vezes, processos que a gente leva muito tempo fazendo, que a gente poderia salvar essa energia para usar em outras áreas, na área criativa, e poder delegar essas funções para outras pessoas é muito importante. Eu tenho um pouco de dificuldade de delegar funções, vou ser muito sincera com vocês, até hoje. Tem uns aninhos aí que eu tô no mercado e até hoje é um pouco difícil para mim delegar funções, mas a gente tem que estar atento a isso e a gente tem que se colocar à prova mesmo, se a gente quiser fazer o negócio funcionar para a gente entregar o melhor para as nossas clientes sempre. Beleza? Gente, eu tô meio ofegante hoje. Credo. Será que eu tô velha? Bom, então, eu quero saber um pouquinho de vocês aí. Conversem comigo. Como que tá hoje em dia essa questão pra vocês? Vocês já estão enxergando aí o negócio de vocês como empresa? Já estão entendendo os processos que vocês precisam ter para fazer tudo isso funcionar de uma forma mais satisfatória? Ou vocês ainda estão com muita dificuldade nisso? Ainda estão ali na fase de que isso é um hobby, isso é só uma paixão, tá se descobrindo? Quero saber de vocês como é que vocês estão em relação a isso, assim.
Vejo que não entendo como empresa por não me levar muito a sério mesmo, levando isso pra terapia. Olha, terapia é uma ótima pra gente se descobrir, pra gente se desconstruir, porque muito dos nossos bloqueios vem de coisas assim que a gente põe na nossa cabeça e que atrapalham demais as coisas que a gente precisa realizar no nosso trabalho, né? Ó, a Bru falou que ainda tá na descoberta, a Gil falou que ainda tá se descobrindo. A Liz também partiu pra terapia, muito bom. Milena, eu demorei a entender que eu tenho uma empresa, mas agora que eu entendi, tô começando a montar os processos. Show, perfeito, Milena, muito bem. A Nay falou que tá começando a sair do hobby, entender e tentar organizar para iniciar como empresa. Ótimo. Se descobrindo, medo, tem outro emprego que consome o tempo. Sofrendo também por não estar fazendo dinheiro e não sabe onde. Lívia, quando eu estava, na verdade, nem em outro emprego, quando eu ainda fazia faculdade e fotografava, era muito mais difícil realmente ter esse tempo e ter esse entendimento de tudo que eu precisava para me tornar aí empresa, né? Uma empresa de fotografia mesmo. A partir do momento que eu me formei e que eu tive 100% do meu tempo para me dedicar a isso, a coisa mudou, assim, de uma forma inexplicável. Mudou muito, porque toda a minha energia eu focava pra isso, eu levava pra isso, pra fazer isso realmente se tornar o meu trabalho, o meu ganha-pão. Então eu ficava ali 24 horas pensando em tudo que eu precisava fazer, em tudo que eu precisava melhorar, em tudo que faltava, que eu precisava adicionar. Eu sei que é um pouco difícil a gente ter que dividir essa atenção, mas coloca uma data aí, menina, se é isso que você quer, se é disso que você quer viver, coloca uma data pra você conseguir e foca. Aí, eu faço faculdade que não tem nada a ver com fotografia, isso dificulta muito, é exatamente o que eu falei. A minha faculdade também muito pouco assim a ver com fotografia. Eu fiz arquitetura, então é ali um pouco das artes, um pouco do criativo, mas nem se compara, né, a gente conseguir aprender tudo que a gente precisa. Outra coisa que eu queria falar aqui é que eu entendo que é muito difícil para nós fotógrafas, a maioria de nós que entra nisso como paixão e tudo mais, porque ama fotografia, ama visual, né? A gente é muito visual. A maioria de nós somos criativas. E o criativo, ele tem dificuldade para conseguir mexer em outras áreas, para conseguir dominar outras áreas, como administração, como financeiro, as coisas mais burocráticas mesmo. Então, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção mesmo para isso. Eu falo por mim. Eu sou muito da criatividade, eu sou muito de fazer, do visual, né? De produzir aquelas fotos ali legais e tudo mais, e levar as coisas para produção e tal. Então, essas outras áreas, elas ficam mais a desejar. Então, a gente precisa parar, escrever, fazer eu faço isso, gente. Eu já fiz isso quando precisou. Fiz um painel assim e coloquei de tudo isso aqui, da minha empresa, o que eu preciso melhorar e o que somos muito de humanas mesmo, exatamente. O que hoje, olhando, se eu sair desse cenário, né? Se eu sair daqui de mim, da minha cabeça, daqui de dentro da situação e olhar de fora como se eu fosse uma cliente, se eu me colocar no lugar da minha cliente, o que olhando assim eu vejo que eu preciso melhorar ou que eu preciso incluir no meu processo. Então isso é uma ótima dica e isso é uma ótima forma da gente enxergar como todo o nosso negócio ou o início do nosso negócio, né? Mas só de você parar e colocar na sua cabeça, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu quero viver disso, eu quero que a fotografia me traga esses resultados, me traga o meu sustento, me traga a minha realização de vida. Só de a gente fazer
essa virada de chave e falar, é isso, de agora em diante eu sou a Naju Fotografia, isso já muda muito e isso já vai ajudar muito. Tô parecendo coach aqui, né? A mudar esse mindset e a fazer a gente entender que isso é um trabalho como qualquer outro. Isso não é só tirar umas fotinhas ali, postar e de vez em quando cai uma cliente, cai outra e tudo mais. A partir desse momento que a gente entende isso, que a gente entende tudo isso, a gente começa a ver a importância de coisas que a gente não via antes, como traçar estratégias para conseguir clientes, que não é simplesmente a gente fazer umas fotinhas, postar no Instagram e esperar que elas vão cair no nosso colo, porque não é. Então, traçar a estratégia para conseguir essas clientes, como que eu devo me comportar, como que eu devo falar, meu tom de voz, a minha marca, como que a minha marca deve ser, a minha marca deve refletir o que eu sou ou não, geralmente sim. Como que eu vou incorporar toda essa comunicação, todo esse tom de voz, toda essa fala, toda essa marca no que eu entrego, né, no meu produto final, no jeito que eu falo com as minhas clientes, no jeito que elas vão me enxergar, no jeito que elas vão como eu vou gerar desejo para essas mulheres. Tô falando aqui dando um exemplo, né? Como que eu vou gerar desejo para essas mulheres para que elas não consigam viver sem mim? Elas, tô grávida, eu preciso fotografar com a Naju. Não existe outra opção possível. É só ela. Então, só a gente tendo essa visão de que somos empresas, que somos um trabalho, a gente vai conseguir traçar essas coisas e enxergar a importância dessas coisas. Traçar metas. Quantas clientes eu preciso... Nossa, um bicho gigante aqui. Quantas clientes eu preciso ter pra, sei lá, fechar o meu mês? E aí, tendo isso, de quantas eu preciso, eu vou querer quantas a mais disso pra eu ter meu lucro e pra eu viver bem disso. Porque não adianta também a gente fazer disso o nosso trabalho pra viver escrava aí o tempo todo e como se tivesse no CLT, só que sendo dona do nosso negócio, que é 3 vezes mais trabalho. Então a gente tem que pensar nisso também. Eu acho que quando a gente ama muito o que a gente faz e que é arte, assim, que é o nosso caso, a gente às vezes não se permite falar de dinheiro, falar que quer ganhar dinheiro com isso, falar que quer viver bem disso, né? Às vezes a gente até se culpa, fala, nossa, mas, né? Eu sei que essas coisas acontecem na nossa cabeça, mas não adianta, amor não enche barriga, amor não vai fazer você conquistar seus sonhos, amor não vai fazer você ser independente, amor não vai fazer você ter mais tempo para os seus filhos, amor não vai fazer você fazer aquela viagem que você tanto quer, você comprar aquele carro que você tanto quer, aquele apartamento que você tanto quer, não vai. E ter isso como hobby não vai te trazer essas coisas. Só quando você virar essa chave de que é um trabalho como qualquer outro, de que é uma empresa, de que você é uma empresa de fotografia, é que essas coisas vão começar. Óbvio, você traçando o caminho, visualizando esse caminho e percorrendo esse caminho, assim essas coisas vão começar a vir pra você. A Kalita falou que é muito difícil deixar o certo para viver da fotografia no início. Vou começar as fotos no fim de semana para ver como será de início. Exatamente. Eu, inclusive, não indico que você largue tudo para viver do seu sonho. Exatamente por isso. Porque o seu sonho, o seu amor não vai encher sua barriga, não vai pagar suas contas, não vai pagar seus boletos. Então, até você ver que realmente é isso que você quer, que você consegue se sustentar com isso, que você consegue viver disso, importante que você continue aí nesse outro trabalho que te garante essa renda mesmo, para que você possa, com essa renda, ir financiando o seu sonho até você ver que isso realmente funciona. Quando você estiver aí nos fins de semana ganhando mais do que você ganha
no seu trabalho, trabalhando um mês, você vai ver que é a hora de sair para viver aí da sua empresa de fotografia. Então, a gente precisa ser muito consciente de tudo que a gente faz. A gente precisa tomar cuidado com as nossas decisões, ser consciente e ser responsável mesmo, porque não adianta fazer aí o investimento da vida, vender seu carro, vender sua casa para comprar uma câmera de ponta, sendo que você não sabe se é isso mesmo que você, ali ó, no dia a dia, cliente chata, te enchendo o saco, e correria e edição, você não sabe se é isso mesmo que você quer. Você não sabe se vai dar certo, né, ali no começo. Então, tem aí o pé no chão, não vai voando aí também, porque isso, eu nunca indico isso pra ninguém, gente. Olha que legal, a Nay falou, meu serviço tá pagando a minha câmera. É isso aí, gente. É exatamente o que eu fiz. Eu fazia freelas para outras empresas de casamento. Eu nunca consegui trabalhar em um emprego assim, de semana toda, sabe? Dia inteiro, bater ponto e tudo mais. Eu sou muito do meu horário e... assim, eu sou meio rebelde, então eu nunca dei conta de trabalhar. Eu nunca tive carteira de trabalho, gente, eu nem sei o que é isso, pra vocês terem uma ideia. Então, mas não quer dizer que eu nunca trabalhei, eu sempre trabalhei muito, mas eu fazia esses freelas aí, né, pra essas empresas, e aí ia conseguindo esse dinheiro pagou minhas câmeras, pagou minhas lentes, pagou todos os meus equipamentos, me pagou por uns meses, até eu ter um portfólio ótimo, até eu ter aí uma carta de clientes boa. Quando eu tinha tudo isso, aqui na mão, falei, é hora de sair. Tchau, foi lindo, muito obrigada, vocês me ajudaram muito e fui trilhando a minha carreira. Enquanto eu trabalhava aqui para essas outras pessoas, eu nunca deixei de fortalecer meu nome, de fortalecer minha marca. Tudo que eu podia, o que eu era autorizada a postar deles, eu postava. Tudo que eu fiz de portfólio nesse meio tempo, eu fui colocando, eu fui aproveitando esse tempo que eu tinha. Como eu trabalhava no fim de semana, eu aproveitava o meio da semana para fazer meus portfólios e minhas clientes também. Vocês aí que estão falando que trabalham num serviço comum e tudo mais, peguem os fins de semana de vocês, aproveitem esses fins de semana, sábado, domingo, e faz acontecer. Chama a gente para fotografar, arruma tudo, arruma local, arruma roupa, arruma maquiador, arruma uma modelo bonita que tem a ver com o que você quer passar e faça, não deixa de fazer, porque não adianta também você ir aí conseguir nessa grana e tudo mais e não ir fortalecendo o seu nome. Essa é a hora de você conseguir ir crescendo o seu nome enquanto você tá ali financiando isso tudo. Beleza? The Happy Day Foto. Meu maior problema é equilibrar trabalho, casa, filho, marido, vida, tirar foto, cuidar das mídias. Olha, realmente é muita coisa, a gente fica sobrecarregada, mas se você quer fazer dar certo, você precisa arrumar um tempo para isso. Você precisa colocar as suas prioridades. A sua prioridade é fazer a sua empresa de fotografia dar certo. Então você precisa colocar prioridade para você estudar. Você precisa colocar prioridade para você fazer portfólio. Porque se você não põe isso como prioridade, ninguém vai pôr para você. Seu marido não vai lá parar o trabalho dele e te ajudar a fazer um portfólio. É você. É só você que pode fazer por você. As outras pessoas não estão nem aí, elas estão cuidando da vida delas, elas estão correndo pelo delas. Então a única pessoa que pode correr pelo seu é você. Põe isso como uma prioridade, põe uma data para você conseguir atingir isso que você quer. Começa de tarefas pequenas, se estiver sendo muito difícil para você. Começa de tarefas pequenas, mas vai aumentando isso aí e coloca suas prioridades, beleza? O Helder perguntou, como se posicionar como empresa no dia a dia? Helder, eu não sei se você tá querendo saber isso
pra você, assim, pra você se posicionar, pra você entender você como empresa, ou pra mostrar isso para as outras pessoas, né, pros seus clientes e tudo mais. Mas eu acho que tem tudo um pouco a ver, assim. Eu acho que o primeiro passo é você entender isso e você começar a se posicionar mesmo, assim. Tipo, eu não sou mais aquele menino que é aprendiz, que tudo mais, e que leva isso como um hobby. Não, agora eu sou o Elder Coelho Fotografia e esses aqui são os meus valores, esse é o jeito que eu trabalho, essas são as coisas que eu proporciono para as minhas clientes. Mostrar mesmo aí um pouco do seu dia a dia como empresa, o que você, tipo, a experiência que você passa para esses clientes e tudo mais. Então, todo esse tom de voz, toda essa comunicação, todo esse modo de se comportar mesmo, mostra um pouco disso, né? E o que você mostra disso também. A Bru perguntou, como passar uma imagem profissional? Bru, isso tem a ver, inclusive, com uma pergunta que as pessoas me fazem, que é: Naju, eu devo separar o meu perfil profissional do meu perfil pessoal? E o que eu tenho pra dizer é: a princípio, não. Porque ninguém gosta de seguir um perfil que é só profissional. Só foto e contrato e, sabe, coisas burocráticas e coisas de empresa e tudo mais. Ninguém gosta disso. As pessoas se conectam com a gente, as pessoas se conectam com pessoas. Então, como eu hoje consigo passar uma imagem profissional? Eu acho que a gente tem que ter uma curadoria do que a gente mostra. E isso eu tô respondendo a sua pergunta e respondendo ao mesmo tempo a pergunta de se devo separar o meu perfil pessoal do meu perfil profissional. Então a gente deve fazer uma curadoria das coisas que a gente mostra do nosso dia a dia. Eu não vou mostrar o meu prato de comida todo dia. Eu não vou mostrar que eu tô na piscina com meus amigos tomando cerveja. Eu não vou mostrar um vídeo eu rebolando a raba lá na boate. Eu acredito que isso não seja profissional para as minhas clientes. Eu acredito que isso não acrescenta em nada para as minhas clientes, não vai fazer elas terem mais vontade de fotografarem comigo, não vai mostrar mais respeito. Então, o que eu acho que é legal de mostrar? Um pouco do meu dia a dia, na questão geral, assim, um pouco da minha família. As pessoas gostam de ver família, gostam de se conectar com isso, ainda mais que eu sou do nicho de família, elas gostam muito quando eu posto a minha família, quando eu posto meu marido, quando eu posto minha mãe, quando eu posto meu pai. Então, a gente entender também esse público aí, o que conversa com esse público, o que conversa com uma conduta profissional. Não tô falando que você tem que ser a menina da camisa fechadinha e do terno. Não, nada a ver. Se isso não tem a ver com a sua imagem, você não tem que forjar isso para ser profissional. Mas eu acho que também tem algumas coisas que a gente precisa abandonar para fazer essa virada. Antigamente, quando eu tava só começando, quando eu tinha só um hobby, eu ia pra balada e postava foto lá, vídeo lá na balada e tudo mais. Hoje em dia, eu não acho que isso combina mais com o meu tipo de público, com o meu tipo de conduta profissional que eu quero mostrar para as minhas clientes, com o tipo de segurança que eu quero que elas tenham comigo. Então, você consegue entender como que a gente vai mostrando essa imagem profissional, mas não deixando de ter essa empatia, de ter essa conexão, de mostrar que a gente é humano, de mostrar que a gente tem vulnerabilidade. Então, é uma linha muito tênue entre a gente mostrar, da gente se mostrar e não mostrar demais, né? De mostrar só realmente o que as nossas clientes querem e precisam ver. O que vai ser proveitoso aí para elas saberem da gente. Teve uma pergunta interessante. A Lívia, você incorpora um personagem ou simplesmente é a Naju? É você mesmo. Tenho problemas com timidez. Lívia, a maioria das vezes eu sou só eu mesmo. Até porque eu não tenho dom pra ser atriz. Globo
não vai ser nessa encarnação. Ai, peraí. Não vai ser dessa vez, não tem esse dom. Mas o que acontece? No começo, quando eu precisava me mostrar, entrar bastante nos stories, eu era assim, travadíssima. Eu falava mais baixo, eu agia de uma forma... Não é nem porque é um personagem, é porque a gente não tá acostumada com isso, né? Isso aqui, gente, isso não é comum, ninguém nasceu fazendo isso. Isso aqui é da nossa era, mas assim, é uma coisa nova pra todo mundo. Então, no começo, realmente, é mais difícil a gente se acostumar, a gente pode parecer que é outra pessoa, mas isso com o tempo vai passando, vai melhorando e a gente vai mostrando mesmo aí realmente quem a gente é. Então, é com o tempo, é com a prática. O Alan, meu marido, tava aqui atrás, toda vez que eu desligo a live, ele fala assim: nossa, você começa a live falando baixinho, perguntando como é que tá o povo, não sei o quê. No final da live, você já tá gritando, você já tá gesticulando, você já tá fazendo não sei o quê. Então, é real, gente. Isso é costume mesmo. Eu acho que vai chegar o dia que eu vou sentar aqui, vou falar, não sei o quê, sem problema nenhum. Mas é com a prática, só com a prática que a gente vai conseguir realmente passar isso. Bom, a Ariane falou uma coisa que é muito legal. É muito legal assim, né? É muito legal da gente discutir. Ela falou: meu medo é não ser interessante. Eu sei que é o medo da maioria das pessoas. Mas, gente, as pessoas se interessam por pessoas. Isso é inegável. Quando você se mostra, quando você mostra que você... Inclusive, quando a pessoa enxerga que ela tem pontos em comum com você, que ela tem fraquezas, quer dizer, que você tem fraquezas como ela, que você, sei lá, vive a vida como ela, que você é uma pessoa ali de carne e osso e não só foto o tempo inteiro, foto no feed, que existe uma pessoa atrás da câmera, as pessoas se sentem mais confortáveis e as pessoas se interessam sim por você. As pessoas se interessam por pessoas. Não precisa ter esse medo de que você não é interessante. Se você tem família, se você tem uma espiritualidade, se você tem interesses, hobbies e coisas desse tipo, você vai ser uma pessoa interessante. Porque vai ter gente que tem isso também em comum com você e que vão se interessar por você e que vão ter essa empatia por você. E também vai ter gente que não vai se interessar por você e que não vai ter essa empatia, não vai dar match, sabe? Com certeza, sempre vai ter. Vai ter, sei lá, uma pessoa que é mais, não sei, despojada e tudo, e vai achar que eu sou fofinha e calminha demais, e vai falar: nossa, essa menina é um saco. Vai ter, gente. Não é, o povo não fala, nem Jesus agradou, não... A gente não vai agradar todo mundo. Mas isso é ótimo, inclusive. Porque a gente segrega e a gente... Como é que fala? A gente foca nas pessoas certas. Então, as pessoas certas que vão ter essa empatia, que vão se identificar com você, vão estar ali te acompanhando. Beleza? A Nai perguntou o que eu acho que deveria ser o primeiro passo ao abrir uma empresa de fotografia. Nai, hoje em dia eu já enxergo isso de uma forma mais clara. Eu acho que você regularizar a sua empresa é uma coisa muito bacana. Então, você começar a ir por um MEI, por exemplo, é um jeito de você ter aí já o seu CNPJ, de você vai conseguir gerar notas fiscais para alguém, para alguma cliente, se ela precisar. Isso já te posiciona no mercado como uma pessoa, uma empresa mais profissional. Eu acho isso super bacana e acho que tem muito a agregar. Então eu acho que dar esse passo é uma coisa bacana para você abrir aí a sua empresa. E aí, a partir disso, realmente prestar atenção nesses processos que eu falei. No processo de atendimento, no processo financeiro, o que entra, o que sai. Não... uma coisa importantíssima que a minha
a minha consultora financeira sempre falou e sempre foi muito difícil entrar na minha cabeça, eu sou uma funcionária da minha empresa. Eu tenho que receber salário. A minha empresa tem que ter o dinheiro da minha empresa e eu tenho que receber um salário. Então, isso a maioria das pessoas, quando tá começando, e até depois de muito tempo que tá começando, não faz isso. Pega todo esse dinheiro, joga tudo no mesmo bolo e o dinheiro é todo meu e eu gasto com tudo sozinha e aí no final do mês não sobra dinheiro para eu reinvestir na minha empresa, para eu, sei lá, se eu precisar fazer um álbum de portfólio, às vezes não sobrou dinheiro porque eu gastei tudo comigo. Então separar isso, separar esses dinheiros, entender que eu sou uma funcionária da minha empresa e que eu preciso ser paga, inclusive ser paga o mínimo possível para que eu consiga reinvestir esse dinheiro para essa empresa girar sozinha, para essa empresa caminhar sozinha, é importantíssimo, importantíssimo. Isso aí, Danúbio, você é funcionário da sua empresa, exatamente. Bom, galera, era isso então. Adorei responder aqui as perguntas de vocês. Foi super proveitoso. Muito obrigada. Muito obrigada por esse tempinho que vocês tiraram aí na segundona pra ficar aqui junto comigo. Se vocês gostaram dessa live, manda pra amiga que precisa ouvir isso. Manda pro amigo que precisa ouvir isso, porque isso é uma coisa muito importante pra gente conseguir crescer e a gente conseguir viver do nosso negócio. Um beijo. É live pra dar e vender. Um beijo, um beijo. Boa noite. Traz uma amiga, manda pra alguém. Beijo.